A inconstância é a minha essência. Eu sou a Franciele e esse é a Hora da Coruja. Boa noite, corujetes, do pessoal que assiste a gente em casa. Você gostou, né, dessa junção de coruja com internet, né? Corujete. São os nossos corujetes que estão assistindo nossa Hora da Coruja. Agora, não se esqueça, o pessoal está procurando o programa à tarde. O programa está sendo agora às 22 horas. Uma típica coruja tem que trabalhar à noite, não é verdade, Paulo? Trabalha à noite porque a coruja não é só ave da filosofia. Ela é a ave da filosofia e é uma ave de rapina. Ela vai caçar à noite. Exatamente, a gente está aqui para caçar hoje, não estamos? Vamos caçar corujetes. Vamos caçar corujetes, vamos caçar conhecimento, vamos caçar sobre o filósofo... Que filósofo? Boécio. O Boécio. Puxa vida, o Boécio. Vamos falar do Boécio hoje? Vamos falar do Boécio hoje. Lembrando que você sabe como participar do programa, não sabe? Já está participando, mas participa mais, tá bom? Manda a sua mensagem, não esquece de colocar o nome, o seu e-mail para poder ganhar brinde, o que é muito importante. E também é muito importante colocar de que cidade você vem, para a gente saber. Ah, é bom colocar a cidade. De onde vos falam. Escuta, dessa frase que você começou o programa é do Boécio? É do Boécio. O que era essa frase aí? Inconstância é a minha essência. Você não gostou? Eu me identifiquei um pouco com essa frase. Não é uma frase de uma pessoa bipolar, mas é uma frase boa para um filósofo, não é? Muito boa, ainda mais vindo de quem veio, né? Do Boécio, né? Do Boécio, que é uma figura, assim, que... Bom, morreu pela inconstância. Morreu pela inconstância, exatamente. O Boécio, para quem não sabe, ele era de uma família muito rica. Na verdade, uma família muito importante. O pai dele... Tipo de um cônsul, né? Um tipo de um cônsul. O pai dele já havia sido cônsul, um dos mais importantes, inclusive. Então, assim, esse título já veio para ele praticamente como de uma forma natural. Naquela época que o Império Romano já havia se dividido. Isso, já havia. Império do Oriente e Império do Ocidente, né? Uhum. O Império Bizantino de um lado e Roma do outro lado, né? Que você já tinha... Não, na verdade, no caso do Boécio, ele já está dentro do Império Romano, que já não é mais o imperador romano nessa época, do lado dele, que ele fica do lado do Ocidente, né? Mas do lado do Ocidente, o imperador dele já não é mais romano, é bárbaro, quer dizer, é um bárbaro que já tomou o Império Romano, já é cristão, sim, né? E mantém a estrutura do Império Romano do Ocidente. Olha só, já está, né? Já está totalmente transformado daquele Roma que a gente vê nos filmes, né? É interessante que o Boécio não vem de uma família só conhecida por ser uma família assim de influência política muito grande, mas por ser conhecido de uma família de pessoas muito inteligentes, muito cultas, para além do que estava acontecendo na elite ali da época, né? E o Boécio era considerado um grande tradutor, inclusive ele traduziu, na época ali, todo mundo que queria ler alguma coisa acabava lendo uma tradução do Boécio, tinha que passar pela mão dele as traduções. Boécio é um grande tradutor. Bom, você vê que, às vezes eu fico pensando, né? O Consolação da Filosofia, que é o grande livro do Boécio, é alguma coisa que você lê hoje, né, e você aproveita não só para discussões, digamos assim, populares, da filosofia popular, né, mas você aproveita questões técnicas de filosofia acadêmica, na questão dos universais, tem problema do mal, tem várias coisas ali que você aproveita como se você estivesse dialogando com um colega de departamento, com um filósofo do cotidiano de hoje. Eu gosto do Boécio, eu adorei quando eu li a Consolação da Filosofia. Não conhecia o Boécio, até porque não é um filósofo tão divulgado, né? Você conheceu o Boécio como? Eu conheci na faculdade, eu acabei conhecendo o Boécio na faculdade. Vê como não esperava encontrar. Viu? Porque quando a gente estuda sozinho... É importante fazer a universidade para não ficar falando abobrinha de autodidata? Exatamente, porque eu, como autodidata, já tinha lido, sabia tudo de filosofia medieval. Quando eu chego, dou de cara com o Boécio, falei, caramba, quebrou minhas pernas. O Boécio é importante porque ele é chamado o último dos romanos. Ele é o último dos romanos, sim. Ele é o último bastião da cultura clássica. Exatamente. Né? Aí você já vai entrar para a Idade Média. Aliás, a discussão do Boécio
percorre toda a Idade Média e vai desembocar na Idade Moderna. E a discussão dele se aproxima por demais com a discussão do Agostinho, né? Sim. É a questão de discutir Deus, discutir o bem e o mal, a discussão do tempo, quer dizer, ele retoma ali todas essas questões do Agostinho, mas dá outras explicações para a situação. Nós fizemos 2 programas depois do Agostinho. Veio o Edgar e o Cortella, primeiro Cortella. O Mário Sérgio Cortella, né? Mas lá naquela discussão do Agostinho, nós tínhamos enfocado um problema que depois a gente até falou. Vamos tratar quando vier o Boécio, nós vamos tratar, que é o problema do mal. O problema do mal, exatamente. E na história do Boécio, de vida dele, né? Ele acabou defendendo um dos senadores ali, foi meio que acusado de estar conspirando contra o Império Bizantino, foi acusado de magia e contra o Império do Ocidente. Do Ocidente. Né? Porque eles estavam, se não me engano, eles estavam falando que ele trocava cartas com o Império do Oriente, né? Mas é interessante. E aí eles acharam que ele estava tentando unificar de novo o Império Romano, até pela postura clássica dele, né? E aí foi preso. Foi isso? Foi preso e não teve direito a julgamento. Foi preso e depois de muito tempo foi condenado. E aí, quando ele está na cadeia, que ele resolve escrever A Consolação da Filosofia. Sim. Sim, porque no fundo a filosofia, ele começa o livro, a filosofia aparecendo para ele, e ele pede para a filosofia consolá-lo por ele estar preso. Sim, porque é diferente. Ele era muito cristão, muito religioso. Mas ele vê que naquela hora ele fala assim, poxa, não é possível que Deus exista porque ele me abandonou aqui. Né? Como que pode acontecer uma injustiça tão grande como essa para eu estar aqui? Se até Jesus na cruz falou, Pai, por que me abandonaste? Sim, por que o Boécio não falaria? Né? Não iria duvidar da existência de Deus nesse momento trágico, né? E aí então ele recebe a visita da filosofia, mas agora assim, não pense que é a filosofia, como a gente conversa sobre filosofia, não. É a filosofia em carne e osso, digamos assim, né? A lei de filósofo. A lei de filósofo. Aparece a filosofia, a mulher filosofia, a pessoa filosofia. É interessante que a filosofia seja uma mulher, né? É interessante que a filosofia seja uma mulher. E o mais interessante é como ela aparece vestida. Como é que ela aparece vestida? Ela aparece como se ela fosse uma mendiga, toda maltrapilha, toda horrorosa, descabelada. Aquela unha por fazer, depilação, então jamais, né? Não aparece ali, A filosofia é um negócio completamente absurdo. No estilo Cláudio Hanna. Isso, exatamente. Que é uma mistura isso? De estudante de filosofia, assim... Da USP. Da USP com... Brincadeira. Com a Cláudio Hanna. Não do Mackenzie. Escuta, mas sim, eu tô lembrado dessa história. Eu tô lembrado do seguinte, dos quadros renascentistas que aparecem a respeito disso, né? Onde ela é maltrapilha porque ela é fruto da luta das correntes filosóficas. Sim. Aí, pedaço o ceticismo arranca do vestido, outro pedaço os dogmáticos, outro pedaço os realistas, né? As correntes filosóficas vão dilacerando as vestes da filosofia. Exatamente. É isso, né? Por isso que ela aparece maltrapilha. E aí ela fala que vai consolá-lo, né? Isso, ela fala que vai consolá-lo. Vamos mostrar umas figuras que eu acho fantástico que um cristão como o Boécio, por isso que ele é cristão. Ele é cristão. Ele é religioso. Super religioso. Ele está lá preso, né? E você, quando você está preso, você poderia dizer a seguinte coisa, né? Olha que coisa interessante, você poderia clamar por uma entidade religiosa que viesse mostrar para você, né, que Deus existe, que ele, né? Mas não é por essa via que vem. Vem pela via da razão, ou seja, vem a filosofia para consolá-lo a respeito do que ele está passando. Inclusive, muitas pessoas falam assim, aquela pessoa ali, ela só busca Deus quando ela está em dificuldade, né? Quando acontece algum problema na vida dela. Então, a pessoa foi presa, ou a pessoa está presa, aí ela encontra Deus na cadeia, né? Sim. Isso é super comum. E o Boécio não, ele tinha Deus na vida dele, mas quando ele vai para a cadeia, ele na verdade vê que Deus não está ali, não tem nenhum Deus protegendo ele, e quem ele vai buscar consolo na filosofia, na razão. Como diz o Paulão do Velhas Virgens, né? Igreja e Deus é aposentadoria de malandro, né? Quando você está numa pior, né? Depois a tua carreira já acabou. Ou então você está na cadeia. Aí você encontra Deus, né?
Mas o Boécio não, ele estava lá na pior e aí ele encontra a filosofia. Quer dizer, eu quero uma solução para o meu problema, mas eu quero uma solução racional. E o mais interessante, ele já tinha escrito muita coisa, mas nada de grande não, o Consolação filosófico, né? Aí ele escreve... Aí quando ele está na cadeia, naquela situação tão deprimente, tão terrível, ele escreve a Consolação da Filosofia. Poxa, que é um livraço, fantástico. Né? É Aliás, vocês alunos estudantes de filosofia, às vezes, várias pessoas falam para mim que, não, Paulo, eu quero comprar tal livro, mas veja, vários livros em português estão nos pensadores. Né? Sim. No caso A Consolação da Filosofia, ele está no volume dos pensadores, que você encontra em qualquer sebo aí por uma miséria. Sem dúvida. Inclusive, mas desculpa, cortei você. Eu ia mostrar as imagens que eu trouxe, uma imagem do Boécio, para a gente saber mais ou menos de quem que a gente está falando, né? Sei. Olha só o nosso querido Boécio. Essa é uma imagem medieval, né? É uma imagem medieval. Já bem posterior, né? Olha que interessante a imagem, né? Realmente uma pessoa importante, né? Perceba, tá com uma barba bem arrumada, uma roupa, um cabelo bem arrumado. O Fernando, quando ficar velho, vai ficar assim. E estas são as imagens da Consolação da Filosofia, do livro, do próprio escrito. Olha que interessante. São as originais do livro. Isso, as originais. Além, não é só o escrito, tem também essas imagens. E essa também está na Consolação da Filosofia, é o Boécio com seus pupilos. Essa era a forma que o Boécio ensinava os alunos dele. Olha, parece que ele está com uma toquinha. Que o Império Romano já não se veste mais de romano, né? Não se veste. Já se veste cristão. Dá a impressão que ele está com uma toquinha de Papai Noel, não é verdade? Ele tá com uma touca. Eu achei interessante essa. E tem mais uma também. Não se esqueça que o Papai Noel, ele é uma figura medieval, exatamente. Né? Então, por isso que ele tem aquela touca. Exatamente, é uma boa inspiração. Você é a prisão? Essa isso. É a prisão já? Já é a prisão. Esse é o desenho que ele fez da prisão. Porque não basta ser filósofo, né? Ah, essa aí é fantástica. Essa é a super figura, né? Eu esqueço o autor. O autor é Jean-Victor Schnetz. Acredito que seja Schnetz. Então, mas essa aí já é moderna, né? É, o Boécio dizendo adeus à sua família. Esse é o nome do quadro. Olha que interessante, né? O Boécio ficou preso durante muitos e muitos anos e ele não pôde ver nem o filho, o nascimento, nem o crescimento do filho. E essa é a esposa dele erguendo a criança para que ele pudesse ver o filho pelas grades. Essa gravura, ela tem um probleminha cronológico aí, viu? Porque quando o Boécio estava preso, os filhos já eram adultos, ele já não tinha mais filho criança. Isso aí é uma tentativa de comover quem está vendo, né? Porque se você põe um adulto, ele já teve uma tentativa de comover. E olha que interessante, né? É tanto para comover que pode ver que tem um mendigo e o cachorro com pena. Olha que interessante a expressão, né? Porque na verdade a história do Boécio, ela tem a história filosófica, que é importante para nós, mas tem a história toda romantizada da prisão, porque fica muito tempo lá. Muito tempo. E essa é muito interessante. Esse, adivinha o que é isso? É a tumba dele. O quê? Essa é a tumba do Boécio. Está para visitação, que é o que eu falo. Hora da Coruja também é um programa cultural de viagem. Quem quiser visitar, está na Basílica de São Pietro Cialdoro, em Pávia. Meu Deus do céu. Porque assim que ele foi morto, porque muita gente quando não queria morrer, que ele fosse você vai morto. fazer uma tumba dessa para mim lá em casa? Eu vou ficar deitado lá? Não, eu vou fazer um altar para outra parte do seu corpo específica obrigado, só. Obrigado. Viu, Fernando? Gostou, né? É o cérebro. Cérebro. Isso aí, Fernando. Que vão fazer como Descartes, né? Não foi o Descartes, guardaram o crânio do Descartes para fazer um estudo posterior, porque... Tá lá em Paris o crânio. Tá em Paris, é um homem muito inteligente, eles imaginavam que depois de um tempo a gente pudesse descobrir como transformar as pessoas tão inteligentes como Descartes. Então guardaram o crânio. Então, no seu caso, vou guardar o cérebro. Tá? Eu sou muito inteligente, mas cabeça por cabeça vai essa. As duas, a cabeça de cima está ficando igual a cabeça de baixo. Ou seja, ela está pensando menos a cada dia e está ficando sem cabelo. Mas o Boécio, muita gente, lógico, não queria a morte dele, né? Era um cristão, era de uma família muito importante, seria terrível, uma perda de vários sentidos, né? E assim que... O imperador bárbaro, no final das contas, não se romanizou. Não. Ele ficou bárbaro, né? Como é que ele era? Qual é o nome dele? Ele tem um nome, né? Ele tem... Era o Ostragodo, Teodorico. Teodorico Grande. Teodorico Grande.
E como não teve jeito, ele foi morto. Mas Teodorico já é portuguesado, né? Um pouco antes dele morrer, já estavam preparando toda essa tumba dele e tudo, e ele foi, assim, canonizado, santificado logo depois da morte dele. O Boécio é canonizado? Santificado. Santificado? Alguma coisa não tipo, é uma bênção aí da igreja. Mas ele é um santo oficial ou não é? Não é santo. Mas tem uma bênção da igreja. Tem uma bênção da igreja. É um puta do intelectual, né? Exatamente. Puta do filósofo. Tinha muitos amigos, tudo, mas não conseguiu escapar da morte. Da morte, né? Da morte. Mas só de receber a filosofia na cela, não, e é a filosofia né? consolá-lo, né? Por ele perder Deus. Mas como é que ela consolou? Qual foi o consolo que ela deu, afinal de contas? Olha, eu acho interessante no Boécio uma coisa que dificilmente a gente vê em filosofia. Várias conversas que eles vão tendo ao longo do tempo, uma das conversas sobre música. Você sabe que esses dias eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que toca no órgão as músicas do Boécio? Tem. Eu queria muito ter trazido, não consegui descobrir. Quer dizer, tem várias pessoas que fazem isso, mas tem uma pessoa que se dedica a isso. Interessante. O Boécio, assim, ele tão culto que ele era culto em música, em artes. Vocês viram os desenhos que ele fez na Qualquer dia a gente tem que trazer obra. aqui uma pessoa que toca as músicas do Nossa, Nietzsche, eu queria do muito. Boécio. Do Rousseau. Do O Rousseau. Rousseau também é um compositor do fantástico. Nietzsche é um lixo, mas tudo bem. Eu não escutei a do Nietzsche ainda. Nossa, não dá pra ouvir. E ele falava que existiam, na verdade, 3 tipos de música no mundo. Uma era a música cósmica, que são os sons que a gente tem do universo. Sons do universo. São os sons do universo. A outra é a música humana, que são os movimentos que a gente faz do nosso corpo. Tudo que a gente faz, o barulho com o nosso próprio corpo, é um tipo de som. E existe a música prática. O Fernando é o que mais toca essa música, essa do corpo. A do corpo. Aí. E existe a música prática, que é a música que a gente conhece, os instrumentos musicais, que é saída pelos instrumentos. É interessante ele dividir esses 3 tipos de música, né? Na verdade, está dividido os sons, né? Está dividido os Como sons. se todos eles fossem alguma lírica, né? Tivesse alguma lírica, né? Uma possibilidade de lírica, né? Não a lírica, né? Mas uma possibilidade de lírica. Isso tem muito a ver com a filosofia dele pelo seguinte, porque quando você pensa nos sons do universo, como sendo música e não sendo simplesmente sons, né? Você está pensando na possibilidade de um inteligente designer. Exatamente. Ou seja, na presença de uma entidade divina que comanda, que criou talvez para nós seja mais comum a gente falar os sons da natureza. Sons da natureza. A gente está acostumado a falar, olha, os sons da natureza que Deus criou, né? E tem muito a ver com isso. E vem daí do Boécio. Né? E aí a filosofia costuma falar para ele que a música, ela é uma parte da gente. E eu que adoro música, que não sei viver sem música, quando eu li isso na Consolação da Filosofia, eu achei fantástico. Que ela enobrece enobrece o nosso comportamento, que é pela música que a gente pode se tornar uma grande pessoa, né? Fantástico. Exatamente. Puxa vida, o Alcebiades, que era o discípulo predileto do Sócrates, namorado do Sócrates, ele falava justamente o contrário. Ele falava assim, olha, gente, em relação a alguns instrumentos, ele falava assim, eu odeio tocar flauta. Ele falou assim, os povos que tocam flauta é porque não sabem conversar, então fica aquilo na boca e não conversa. Eu tenho essa teoria, quem não sabe cantar tem que tocar algum instrumento de sopro, que é o meu caso, por exemplo, né? Bota uma flauta, uma gaita na boca e fica quieta, só sai um som bonitinho, né? E outras coisas que a filosofia conversavam era sobre a sabedoria, como a gente busca sabedoria, sobre o mal e sobre a liberdade. Lógico que estando preso, uma das conversas deveria ser sobre a liberdade, né? Mas no final de contas, a filosofia consola ele, apresentando Deus de novo para ele, repõe Deus para ele? Repõe. Ou não? Porque, veja, porque uma das hipóteses, eu me lembro que uma das hipóteses do próprio Boécio conversando com a filosofia era que você tem que resolver o problema do Agostinho, que é o problema cristão por excelência. Ou seja, como que pode existir o mal num mundo criado por uma entidade como Deus? Deus é bom, boníssimo, no entanto o mundo tem o mal. Como é que eu resolvo esse problema? Né? E aí, se não estou enganado, o Boécio põe a seguinte hipótese, né? Uma filosofia da história, onde toda a história fosse produzida pelo mal, né? Explicaria
a situação dele preso, mas não explicaria a situação dele não preso. Porque Sim. não preso ele fez muita coisa boa. Né? Então você não pode ir nem por uma filosofia da história onde o mal prevaleça, nem por uma filosofia da história onde o bem prevaleça. Né? Só esta dúvida, né, já anula a outra. Por quê? Porque se o mal pode existir com Deus, também é verdade que o bem só pode existir com Deus. Sim. Né? Porque quem criaria o bem? Você daria um peso para o mal substancial, o mal existe, e o bem seria contingente, existe e não existe. Não, ele fala isso seria uma hipótese ruim. Sim. Né? Mas ele dá uma explicação bem diferente de Agostinho, que ele fala o seguinte, o mal acontece por falta de conhecimento das pessoas, porque as pessoas são burras. Que as pessoas não conhecem, vamos supor, elas não sabem o que é o bem, elas não conhecem aquilo que é o bem, então elas vão lá e cometem o mal. Sim. Muitas vezes até sem saber que está cometendo mal. Sim. Entendeu? Outras vezes sabendo que está cometendo mal, mas porque na verdade elas ainda não descobriram o bem. Elas Sim. não chegaram ao bem, por isso que elas cometem o mal. Ah, Ele joga esse problema, ele culpa, na verdade, ele tira o problema aí de Deus e joga a culpa para as pessoas. sei. É uma saída também interessante, bem interessante, diferente da de Agostinho e bem legal. É uma saída diferente do Agostinho, porque no caso aí, não é o livre-arbítrio, Não, mas é não, o desconhecimento. É o desconhecimento. É o desconhecimento em Deus, desconhecimento do mundo. Porque o livre-arbítrio você comete o mal. Sim. Né? Mas quando você tem o livre-arbítrio e o desconhecimento, aí você comete o mal, inclusive, sem saber. Mas veja, uma coisa que eu estou falando é o seguinte, mas no caso de Deus, se eu não estou enganado, você tem um problema que o Agostinho também tinha, que é o problema do tempo, né? Quer dizer, o que Deus... Lembra aquela conversa que nós tivemos sobre Agostinho? O que Deus está fazendo antes do mundo? Porque o que Deus está fazendo quando não tem o mundo? Ele ficou fazendo o quê durante a eternidade, antes do mundo, né? Porque depois que tem o mundo, ele fica observando o mundo. E ele também, então, e aí essa questão joga na questão do destino também, assim como em Agostinho, né? Joga como? Joga na questão do destino, ou seja, então será que tudo no mundo está predestinado? Ah, sim, se você tem um plano pré-determinado. Se Deus conhece todo o futuro, ele então já traçou toda a sua vida. Né? Então, na verdade, ele fala que isso é um erro, porque aí bem próximo do Agostinho, porque só existe o presente. No sentido de que Deus pode saber o futuro e tudo mais, só que para Deus não existe o tempo, passado, presente e futuro. As coisas estão ali e vão acontecendo. Então, na verdade, Deus está sabendo o que está acontecendo, mas é porque ali já é o presente. Você sabe que essas coisas têm uma forma da gente entender isso, né? Porque nós pensamos presente, passado e futuro. Sim. Nós pensamos as coisas por relação causal. Exato. Mas a gente sabe também pensar coisas sem levar em consideração a relação causal. Por exemplo, quando a gente fala em tempo, entre aspas, em questões lógicas. Quando a gente diz assim, é o tempo lógico, ou seja, uma coisa está acontecendo depois da outra, mas está acontecendo sem ser causal, está acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque veja só, você põe 2 mais 2 igual a 4, você temporaliza, né? No tempo 1 pus 2, no tempo segundo depois pus o mais, depois no tempo terceiro pus mais 2, depois pus igual, depois eu pus o 4. Então você temporaliza. Mas isto no pensamento não é temporalizado. Exato. Ele é lógico. Você pode, se você não falar, você vai ver que é lógico. 2 e 2 são 4, como um insight. Sim. Não tem tempo. Tanto é que depois que você pôs isso, continua, 2 e 2 continua sendo 4 no seu pensamento. Então, okay? Então não tem, no pensamento não tem tempo. Além a gente tem duas experiências onde a gente consegue, digamos assim, experimentar isso que ele está falando sobre Deus, sobre essa questão de não existir o passado, o presente e o futuro. Uma é essa que você falou, que é o nosso pensamento, que não funciona como se Deus fosse um grande pensamento. Como se Deus fosse um grande pensamento, porque o nosso pensamento não funciona dentro desse regime entre passado, presente e futuro. E a outra coisa é o sonho. Sim, que também são coisas... O sonho também não funciona nesse registro. Nesse registro. Né? Ainda que o sonho para nós, principalmente para nós que somos seres visuais, né?
Não sei como que seria o sonho de alguém que é cego, que só escuta, né? Seria um sonho sonoro, mas eu sou muito visual, então muito do que eu sonho tem relação causal, porque na verdade é a experiência minha do mundo, né? Sim. Mas a gente sabe que... Não, mas eu tenho muito sonho não causal. Não causal. Não causal. Que não tem tempo, né? Não, As coisas acontecem simultaneamente. Não acontece Que é o simultaneamente. que a gente chama de insight, né? Teve um insight. Insight, exatamente. a gente fala assim, eu tive um insight, quer dizer, eu tive uma compreensão das coisas abruptamente, sem tempo. Então, é como se Deus trabalhasse sempre com insight. Ao mesmo tempo que ele pensa, as coisas acontecem. Né? Isso é simultâneo em Deus. Sim. E o homem, ao observar isso, é que temporaliza. Né? Exatamente. É como se você tivesse dois planos, né? Porque o plano de Deus sem tempo, sim, né? E o plano do homem no tempo. Porque pra gente não existe uma outra forma de vida senão no tempo. No tempo. A gente só existe no tempo e no espaço. É. Né? Vou fazer uma pergunta agora e depois do intervalo vou fazer várias outras, porque hoje está chovendo de pergunta e eu quero receber sua perguntinha, viu? Muita gente participando, começando a participar agora do programa, acho que porque a gente veio aqui bater asas no nosso... Noturnas, E a primeira mensagem que eu vou ler é da... Gente, mas São Paulo tá bonito à noite, não? Olha só. Eu adoro ver São Paulo à noite. São Paulo à noite luzes. é maravilha, né? É lindo, não é? É lindo, ó. É muito bonito. Desculpa, cortei Primeira você. é da Celeste. Ela fala, olá, boa noite. Boa noite, Celeste. O que o Boécio quis dizer com a frase? Se tivesses ficado calado, terias continuado filósofo. Provavelmente uma frase da filosofia, né? Bom, tudo a ver aqui com... Acho que depois que a gente contou a história de vida do Boécio, você pôde entender, né? Ele provavelmente poderia ter continuado a ser um filósofo, continuado até a vida dele, se ele tivesse ficado de boquinha fechada. Boca fechada. Apesar que eu encontro um problema aí. Filósofo de boca fechada, será que é um filósofo? Não, não pode ser. Porque a filosofia, ela só existe na conversação. Né? O Nietzsche que dizia assim, né? Porque eu sempre coloco essa questão em relação ao Wittgenstein. Wittgenstein termina o livro dele dizendo, do que não se pode falar, deve se calar. Quer dizer, aquilo que a gente não tem linguagem, né, não é uma questão. Está fora do mundo. O mundo é circunscrito, a linguagem circunscreve o mundo. Então, do que não se pode falar, por exemplo, experiências místicas, você não tem palavra para falar, você deve se calar. Aí, eu sempre ponho como contraponto essa frase com a frase do Nietzsche, né, que diz assim, não é? Eu me calaria, né, mas eu sou um falante. Né? Exatamente. Eu me calaria, mas eu sou um falante. Quer dizer, o filósofo é um falante. O filósofo é um falante, é difícil. Paulo, deixa eu aproveitar. O Sócrates fala isso. O Sócrates diz, se me proibirem de filosofar, ou seja, se me proibirem de conversar, né, eu prefiro a morte. Não, sem dúvida. Não existe filosofia sem a fala, no nosso caso também, sem a escrita, né? É aquele professor que nunca fala nada quieto, fala assim, nossa, ele é um gênio, né? Mas ninguém sabe se ele é um gênio porque ele nunca falou absolutamente nada. Exatamente. Ó, vou aproveitar, o pessoal está perguntando muito sobre os livros, que não só também para sorteio, mas o pessoal está perguntando para comprar. Eu vou aproveitar então para mostrar que eu trouxe hoje, ó, o volume 1 e o volume 2. Hoje eu trouxe. E tem o Boécio aqui no volume 1, tá, pessoal? Quem quiser, eu vou fazer um pacotinho especial para quem me passar e-mail e falar que assistiu Hora da Coruja, tá ok? Eu vou fazer os 2 livros por R$60 e eu mando um super brinde, que não vou contar o que é, mas a pessoa vai ficar muito feliz de receber o brinde em casa. Tá bom? Então Editora Manoli, os 2 da Editora Manoli. Os 2 da Editora Manoli. Então você escreve para o meu e-mail, que é fghi29@gmail.com. Pede pacotinho, fala que assistiu Hora da Coruja, que você vai ganhar um brinde super legal e o preço especial também nos 2, tá bom? Então agora eu vou fazer um intervalinho e a gente volta para falar mais, fazer aquilo que o filósofo mais gosta de fazer, né? Falar mais e falar de filosofia. Já volto, pessoal, é 1 minuto.